Zeca, nós vamos preparar a área aqui para plantar uma muda. Esse terreno já foi feito análise de solo, já foi corrigido, já recebeu calcário, recebeu fósforo, recebeu potássio, foi incorporado, gradeado, está pronto para se iniciar o procedimento de plantio. Já está marcado o local da cova com a estaca. Então agora nós vamos fazer a adubação de plantio com adubo orgânico. Zeca, pode espalhar num círculo de 1 metro em torno do local de plantio, em torno da estaca. Depois essa cama de aviário bem curtida será incorporada uma profundidade aproximada de 20 centímetros com pá de corte. Feita essa incorporação, a recomendação é que se aguarde 3 semanas até 1 mês para fazer o plantio, para que o esterco, caso não esteja bem curtido, reaja com o solo e não haja risco de queimar as raízes da plantinha nova. 3 semanas depois de incorporada a cama de aviário, volta-se para realizar o plantio. Então, o local da cova para plantio abre-se apenas o suficiente para plantar a muda. O local da cova é aqui. O tamanho suficiente para que se possa colocar a muda, o torrão da muda. Os viveiros comercializam as mudas cítricas com altura superior à que deve ser feita a formação da copa. Então, há necessidade de se fazer uma poda em torno de 50 a 55 centímetros a partir do chão, para que na parte superior se forme a copa, os novos ramos. Então nós vamos podar essa muda aqui para que ela possa depois brotar e formar a copa, como veremos depois. Então no torrão a muda costuma produzir raízes que se diz enoveladas, no fundo da embalagem, no fundo do saco. Zeca pode ir cortando e essas raízes precisam ser retiradas antes do plantio, como é feito com a faca aqui, como pode ser visto. Pode separar aqui, nós veremos que no fundo do saco existe uma camada de raízes que não deve ser plantada junto com a muda, tem que ser removida, porque essas raízes vão prejudicar o desenvolvimento da planta. Remove-se o saco plástico, o resto da embalagem, coloca o torrão no local de plantio, faz-se o alinhamento, a localização onde deveria ficar. Então, vê-se que a localização é esta. E o torrão deve ser suspenso de tal forma que o colo da planta fique ao nível do solo, nunca mais fundo. Não se deve enterrar o porta-enxerto, parte da haste. Outro detalhe muito importante por ocasião do plantio é que se chegue terra e firme a terra em volta do torrão, desde baixo, desde o fundo, porque a terra solta não permite a passagem da umidade do solo e o torrão seca. O plantio dessa planta já está concluído, ela está plantada, não está enterrada, podada com altura de 50 a 55 centímetros para que a brotação permita a formação da copa da nova árvore. E se o terreno, a terra estivesse seca, não é o caso aqui, está bem úmida, bem molhada hoje, se estivesse seca, neste momento seria a hora de molhar com um balde de água para que toda a área do torrão e próxima fique bem úmida. Um problema muito sério nos pomares novos de citros são as formigas cortadeiras e saúva. A planta nova, com brotação nova, é um excelente atrativo, as formigas gostam, para levar para os seus ninhos. Como a planta é pequena, são poucas folhas, em 1 ou 2 dias pode ser desfolhada totalmente. E a planta está formando raízes, está com pouca reserva, ela produziu os ramos novos, folhas novas, e as formigas retiram.
Ao contrário das fruteiras de clima temperado, que armazenam grande reserva nos ramos, a planta cítrica tem pouca reserva. Então, após desfolhada, ela tem condições de brotar uma segunda vez. No entanto, se a formiga retornar, e isso costuma acontecer, e levar as folhas a segunda vez, cortar as folhas a segunda vez, a planta não tem mais reservas para voltar a brotar e morre. Então, o controle das formigas cortadeiras é de fundamental importância nos plantios novos de citros. 2 meses após o plantio, essa área aqui, uma faixa foi preparada com rotativa. Como o terreno está bem nutrido, bem adubado, o mato cresce bastante. Então, há necessidade de fazer esta capina, chama-se coroamento, de coroa em volta da planta, para que o mato não continue crescendo e possa, inclusive, chegar a abafar totalmente a planta. Então, esse cuidado é importante. E quando a planta é nova, também ainda não se recomenda usar herbicida, porque ela, como planta nova, é muito sensível e vai se intoxicar e não vai desenvolver adequadamente. Então, no primeiro ano, inclusive segundo ano, recomenda-se que essa limpeza, essa capina, seja manual.